Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, nesta quarta-feira, pelo menos até o momento em que gravo. O mistério da semana segue, ninguém sabe quem é o suposto zagueiro que o Santos supostamente traria supostamente nesta semana, mas outros assuntos também pontuam o dia do Santista. Há alguns dias, pelo menos, né, vamos dizer desde domingo, mas eu sei que é um assunto recorrente, tenho recebido algumas mensagens, na live do Twitter a gente recebeu bastante, nos comentários do pós-jogo também, sobre qual é a posição no Rollaser, por que o Rollaser não tem rendido, o que tem acontecido com o Rollaser. Então, na verdade, este vídeo será uma pequena defesa ao Rollaser, com um tema que já apareceu aqui no canal e que segue verdade, que é a quantidade de gols que os companheiros dele no Santos perdem em ótimos passes. O Rollaser poderia estar muito bem na planilha de Excel em número de assistências se não fossem os gols perdidos pelos próprios companheiros. O Renan Nabeshima me mandou lá no Instagram uma foto de um ranking que o Gato Mestre, que na verdade é uma equipe de pessoas lá no GE, publicou assim que o primeiro turno do Campeonato Brasileiro acabou. E dentro destes rankings, na verdade são 13 rankings, se eu não me engano, de várias estatísticas, entre goleiros, papapá, tem a de mais passes para finalizações dos companheiros. Não exatamente gols, não a assistência completa, né? Que quando a assistência entra na estatística, quando o gol sai. Mas os passes para finalizações. O Alan Patrick lidera com 53 passes para finalização de jogadores do Inter. O John está em segundo, o Lucas Lima, olha aí, fala dele, está em terceiro, Scarpa em quarto. E quem completa o top 5 é o Rollaser. O Rollaser tem 35 passes para finalizações de seus companheiros. Ou seja, ele está ali no topo dos caras que mais colocam companheiros em posição para chute. Não necessariamente bons chutes, claro. Você pode passar para o meio campo e o seu zagueiro resolver bicar para o gol. É um passe para finalização. Mas, se a gente partir do princípio de que pelo menos estava livre para chutar, ele é o quinto que mais fez isso no campeonato. Só que olha só o que acontece. O Alan Patrick arranjou 5 assistências no campeonato. O John 3, o Lucas Lima 2, o Scarpa 1, o Rollaser 1. O Scarpa e o Rollaser sofrem do mesmo problema que a quantidade de chutes errados dos companheiros. Na porcentagem de aproveitamento dos chutes, dos passes que eles deram, o Alan Patrick tem 9,4%, o John 6,4%, o próprio Lucas Lima 4,5%, o Scarpa 2,4% e o Rollaser 2,9%. Os companheiros recebem os passes do Scarpa e do Rollaser e não conseguem fazer os gols. Eles têm números muito abaixo de quem está no top 5, então eles produzem muito e os companheiros não tornam os lances em gols. Eu acho que é importante a gente citar isso, porque significa que o Rollaser não está diminuindo o ritmo, não está criando menos, e sim que ele coloca os companheiros na cara do gol e os companheiros não fazem. Né? Não é culpa dele, necessariamente. Não é culpa de uma falta de efetividade, não é culpa dele sumir em campo. Na maioria dos casos é simplesmente culpa do Zé Ivaldo cabecear para fora dentro da pequena área em Itaquera. O Santos, em alguns desses lances que o Rollaser colocou os companheiros na cara do gol, poderia ter salvado uma derrota. Esse próprio jogo em Itaquera, que o Zé Ivaldo perde o gol, foi 1-0 para o Corinthians. Se o Zé Ivaldo faz o gol e nada muda no jogo, seria 1-1, o Santos teria um ponto a mais, por que não? Ele tem uma assistência no campeonato, segundo o próprio GE, que é aquele lance para o Barreal contra o Fortaleza. O gol, que eu sempre pego estatísticas, conta 2, mas eles contam a do Juventude no gol do Barreal também. Só que o Rollaser claramente chuta a bola, desvia e vai parar no Barreal. Eu não conto como assistência, mas aí vai da sua interpretação. Para mim, se a gente pegar os lances aqui, fica muito claro que o Rollaser encontra companheiros em ótima situação. Isso é parte de duas coisas: da visão de jogo dele e da qualidade do passe. Não é culpa dele, como eu falei, se o Zé Ivaldo erra aquela cabeçada. E aqui eu vou colocar os lances junto comigo na tela, para quem só estiver ouvindo, pode olhar para a tela, até para você rememorar. Que o próprio Barreal contra o mesmo Fortaleza tenha recebido um contra-ataque lindo do Rollaser para sair cara a cara com o goleiro
e simplesmente adiantou a bola e a bola ficou com o goleiro. Não é culpa do Roleiser se ele, num jogo pegadíssimo contra o Ceará, que termina em 0-0, encontra o Tiquinho livre no meio da área, na marca do pênalti, o Tiquinho mata de peito, gira o chute e não consegue fazer o gol. O Santos ali teria 2 pontos a mais, por exemplo, aquele gol tendo sido feito. Contra o Inter, lembra aquela cabeçada que o Neymar, livre praticamente na pequena área, permite ao Rocher agarrar? Foi um passe do Roleiser. Forçando um pouquinho, no mesmo jogo contra o Inter, aquele lance que o David se embanana, perde a bola, não chuta nem toca pro Neymar no contra-ataque ao gol do Inter, é um desarme do Roleiser marcando pressão, que a bola bate e vai pro David. Mas eu não vou considerar um passe. Tem também lances em que ele encontra os companheiros. Sabe quando a gente fala que o Neymar, sei lá, solta na frente, mas o Guilherme não entendeu e não foi? O Souza, um centroavante, o David. Tem um do Roleiser pro Neymar contra o Sport, que se o Neymar sai antes ou vai mais veloz, ele podia fazer o gol, mas não. Ele acaba, no máximo, conseguindo escapar do goleiro, mas a bola sai pela linha de fundo. Então, esse vídeo é uma pequena defesa ao Roleiser para reiterar que ele está produzindo, que ele está criando oportunidades, mas os companheiros não estão fazendo. E também é importante frisar que ele tem um gol no campeonato, que é contra o Fortaleza, e o Santos tem 2 pontos a mais por causa disso, porque estava empatando e no finalzinho eles não deu a vitória. Então, ele nos deu a vitória. Então, para mim, não há motivo para a gente cogitar o Roleiser fora do time. Também não há muito motivo, na minha visão, para o Kleber Xavier tê-lo tirado no intervalo nos 2 últimos jogos, mas isso eu ainda acho mais aceitável do que ele perder a vaga. Eu acho que o Roleiser é sim titular por merecimento e tá na hora do pessoal calibrar o pé, né? Porque o Santos, por exemplo, tá muito abaixo no ranking de times que mais finalizaram. O Santos tem sérias dificuldades em criar oportunidades. Por exemplo, no ranking de jogadores que mais finalizaram, eles colocaram 31 jogadores. Tem o Barreal, em 26º. O Santos chuta muito pouco, né? O Santos cria poucas oportunidades e permite muito aos companheiros, aos adversários. Olha só, aqui no ranking de equipes com maior média de finalizações, 14º, inclusive a mesma posição do time no campeonato. O Santos chuta pouco e ainda desperdiça as boas oportunidades criadas por um jogador que cria bastante. Fica aqui minha defesa ao Roleiser. Tchau.